Gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é professor Hugo Mourão. Vou estar com vocês nessa manhã aqui, trabalhando o processo inclusivo, um olhar sobre as principais patologias, transtornos e dificuldades encontradas no ambiente pedagógico, tá? Sou terapeuta ocupacional, sou especialista no envelhecimento humano e saúde mental. Trabalho na área educacional, tanto como terapeuta de estímulos, como também como profissional de referência e consultorias aqui na capital do Maranhão. E trabalho também na área de saúde mental, tá? Então a gente vai dar hoje aqui um pequeno foco no processo inclusivo, sem deixar das perspectivas das principais patologias e dificuldades encontradas no dia a dia. Ok? Vamos lá, vamos comigo. Tudo no mundo, gente, passa por constantes transformações, né? Nada mais claro do que as transformações que estamos passando hoje em dia, infelizmente, com essa pandemia do coronavírus. Tudo no mundo precisa ser moldado, precisa ser readaptado, precisa passar de um processo de transformação, porque nada é estático para sempre. Tudo está em constante evolução, tudo precisa de mudanças. E o público hoje que encontramos na nossa rede de ensino, o público hoje que a gente tem nas escolas, não é o mesmo público de antes. O público mudou muito, mas será que o processo de educar mudou tanto? Será que o ambiente que acolhe esse público mudou tanto? Esse é o primeiro questionamento que a gente tem que se fazer. Mediante esses desafios, a gente teve um crescimento exponencial no número de diagnósticos de transtornos de perturbações nas patologias infantis e numa série de outras dificuldades no processo de aprendizagem. Nunca tivemos uma geração com tantas dificuldades, com tantas necessidades como essa. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: a educação no Brasil está pronta para esses novos desafios? Será que a educação que fornecemos hoje, o modelo educacional hoje no Brasil, ele é um modelo pronto para saciar todas essas necessidades, para suprir todas essas necessidades? Essa é a primeira pergunta que temos que nos fazer. Mediante a isso, eu vejo uma confusão muito grande entre os meus alunos, entre estudantes da área, que é justamente sobre a relação entre a educação inclusiva e a educação especial. Se eu perguntasse hoje para vocês, como eu faço muito essa pergunta em sala de aula, qual o modelo educacional no Brasil vigente, qual tipo de educação deve ser fornecida no Brasil, com certeza eu teria um misto de respostas diferentes. Pois há uma confusão muito grande ainda sobre a nomenclatura, sobre a terminologia entre a educação inclusiva e a educação especial. Apesar de ambas buscarem o mesmo fim, ambas não usam o mesmo meio. E isso tem que ficar bem claro para vocês. A educação especial, ela visa desenvolver e potencializar todo o aprendizado do aluno com deficiência, mas ela busca isso de um modo a não se preocupar com a integração direta, não se preocupar com os fatores psicossociais, e sim com os fatores cognitivos e de desenvolvimento. Com isso, você vai ter uma educação mais centrada em suprir as necessidades educacionais especiais daquele aluno, para que incluí-lo no processo de aprendizado em um ambiente separado. Já na educação inclusiva, que é o modelo vigente no Brasil, é o modelo ao qual a BNCC preconiza que usemos aqui no Brasil atualmente, ela já é uma educação que busca um espectro mais amplo dessa inclusão. Ela não se preocupa apenas com o desenvolvimento cognitivo, mas ela se preocupa também com o desenvolvimento psicossocial desse aluno. Ela visa um modelo de interação ao qual esse aluno ele vai ter um ambiente inclusivo, onde ele vai estar no ensino regular, e nesse ensino regular ele vai ter suas necessidades supridas para pleno desenvolvimento junto às outras crianças. Então, há um choque muito grande hoje em dia ainda entre os modelos educacionais. Alguns autores defendem um lado, outros defendem hoje, mas majoritariamente hoje no Brasil, nós trabalhamos hoje, a BNCC preconiza que trabalhemos com a educação inclusiva.
Então, hoje, cada vez mais o educador ele tem que estar mais a par, ele tem que estar mais à frente desse processo de inclusão, tá? E aí surge o seguinte questionamento. Tá, Hugo, tá me falando que para tratarmos então essas pessoas, esse novo público que você está falando, dessas pessoas com deficiência, de uma maneira justa, devemos tratar igualitariamente todos eles. Devemos tratar com igualdade todos eles. Será que é isso? Responda você aí sozinho, você que está em casa agora. Será que a justiça está em tratar todos iguais? Será que o que esse público busca é ter tratamento igual? Será que a homogeneidade é o melhor caminho? E aí, tem uma célebre frase, né, que ela fala o seguinte, que devemos desequilibrar os desiguais à medida de suas desigualdades para que eles possam se tornar iguais. Nem sempre, gente, tratar igualmente é tratar com justiça, ou quase nem sempre isso é. Muita gente pode defender essa teoria da meritocracia por si só, de maneira estática e crua, mas isso não funciona no processo de ensino, principalmente, tá? Trago essa imagem como exemplo para vocês. Nessa imagem vocês podem ver, está passando um jogo de beisebol, e você pode ver que nos dois quadrantes há uma diferenciação muito clara. No primeiro quadrante você vê que os três estão recebendo o mesmo auxílio, o mesmo suporte. Os mesmos estão usando os três caixotes. Mas será que os dois estão interagindo com a partida de beisebol da mesma maneira? Será que os três têm a mesma condição de participar da mesma maneira? No segundo quadrante, você já tem as três crianças que têm condições diferentes, só que elas recebem um auxílio de maneira diferente. O menorzinho recebe 2 caixotes, o outro um excessivamente. E assim eles conseguem igualitariamente poder participar do jogo de beisebol que está acontecendo. Isso aqui se baseia muito, é muito parecido com o que a gente tem como suporte educacional. Tratar com igualdade aqueles que são desiguais só gera mais desigualdade. Então, quando a gente fala do processo inclusivo, a gente não fala de tratar de maneira igual, mas a gente tem que trazer à tona o tratamento desigual para igualar. Justamente o tratamento de suprir essas necessidades que as pessoas com deficiência encontram não só no processo de ensino, como no âmbito geral na vida. Então, um dos nossos mantras como educadores, como pessoas que trabalham para melhorar esse processo de ensino no Brasil, é entender que o processo de inclusão ele interpassa, ele passa por questões de tentar trazer tudo dentro do padrão de igualdade, tá? Porque o padrão ainda e sempre será desigual. Vamos nessa imagem aqui, vocês podem observar o educador, né? Ele diz que para uma seleção justa todos farão o mesmo exame. Qual seria esse exame? Escalar aquela árvore. Isso aqui é o sistema educacional em uma imagem. Como é que o sistema educacional brasileiro funciona? Todos farão a mesma prova, todos farão a mesma avaliação, todos terão que subir na árvore. Aí eu te pergunto, será que o elefante vai ter a mesma condição de subir nessa árvore do que o macaco? Será que o pinguim terá a mesma condição de subir nessa árvore do que a foca, por exemplo? Do que o peixe? Já imaginou um peixe subir numa árvore? Que coisa. Então isso é muito que acontece em sala de aula. Você pegar um aluno, por exemplo, que apresenta uma alteração cromossômica, a síndrome de Down, e querer que ele copie um texto gigante se ele tem uma hipotonia muscular no braço. Você pegar um aluno que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e querer que ele se concentre em um texto de 3 laudas, ao qual ele tem uma extrema dificuldade de se concentrar em apenas uma. E é você se basear que ele consegue fazer isso porque todo o resto da sua turma consegue. Então, mensurar o desenvolvimento do aluno frente à média da turma. Isso que muitos dos educadores fazem hoje em dia, e não é assim que acontece.
Nem todo mundo tem as mesmas ferramentas para desenvolvimento, nem todo mundo vai ter o mesmo padrão para desenvolvimento. Então a gente tem que respeitar as diferenciações, a gente tem que entender que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu modo. As múltiplas inteligências estão aí para falar sobre isso também, sobre as questões do aprender de maneira diferente, em zonas diferentes, em pontos diferentes. Se a gente for falar de uma questão neuroanatômica de neurodesenvolvimento normal, neurotipicamente falando, cada um vai ter um desenvolvimento de uma maneira diferenciada em cada ponto do cérebro. Às vezes as partes que vão desenvolver em mim, por exemplo, das minhas funções executivas, podem ser mais desenvolvidas que em você, e você pode ter um desenvolvimento maior no córtex pré-frontal do que eu, você vai ter desenvolvimento em áreas de uma maneira mais sucinta do que eu, de uma maneira mais positiva, e em outras nem tanto. Então a gente tem que entender que o desenvolvimento do ser humano, ele é feito de maneira diferente. Se o desenvolvimento é feito diferente, se o cérebro desenvolve de maneiras diferentes, se tem estímulos diferentes, se tem pontos de convergência diferentes, por que o processo de ensino tem que ser igual? Por que o processo de aprendizagem tem que ser igual? São questionamentos que a gente tem que se fazer. E aí eu sempre dou uma dica, tá? Quando vocês forem pensar no processo de inclusão, caso bata uma dúvida em vocês em algum momento, se algo está sendo inclusivo ou não, pensa que o ser humano ele tem que ser visto sobre uma tríade, sobre um ponto de 3 principais eixos. Os 3 principais eixos para uma plena inclusão de um ser humano são respeitar 3 fatores básicos. São respeitar os seus fatores biopsicossociais, que são os fatores biológicos, físicos, tá? São os padrões psicológicos, como o próprio nome já diz, ligado à psique, tá? E são os padrões sociais, ligados às questões ligadas à socialização e ao meio desse aluno. Então, quando você for pensar no ser humano, se você for pensar no aluno, se você for pensar no processo de inclusão, se você tiver alguma dúvida, algum receio sobre como está sendo feito da maneira que realmente deveria, se as adaptações estão tendo o suporte que deveria, pense sempre no ser humano como um agente biopsicossocial, onde não temos como separar esses fatores para uma inclusão plena. Não tem como ser apenas psicossocial, não ser biológico, não tem como ser apenas biopsico e não ser social. Então lembrem-se sempre desse triângulo, lembrem-se sempre dessa tríade quando vocês forem pensar no processo inclusivo, tá? Aí eu entro no ponto que é interessante, que é uma dúvida também recorrente entre os alunos. Como devemos chamar esse público? Como devemos chamar esses alunos? Quais termos usar? Quais termos escrever, tá? É uma questão que a gente tem que ter bastante cuidado. A gente tem que lembrar, gente, que esses pais, principalmente os pais que estão recentemente se depararam com possíveis diagnósticos, recentemente se depararam com situações novas referente a isso, eles ainda são pais muito fragilizados, eles ainda estão passando por todo um processo para entendimento da situação atual, para aceitação da situação atual. E a terminologia é algo que impacta bastante. Na minha vivência, assim, eu já tive alguns casos onde o professor acabou tendo alguns problemas com o pai apenas por usar termos não usuais, e o pai se sentiu ofendido por isso, achar que o filho estava recebendo um processo de discriminação e etc. por conta disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com os termos que deve usar. Como a gente está falando da jornada de autismo, eu vou focar com vocês aqui no autismo. Qual termo deve ser usado para se direcionar sobre o autista? Qual termo vocês usam no dia a dia, na fala, nos relatórios? Isso é interessante porque eu vejo até assim pessoas que não estão inseridas no processo de inclusão, né, com um currículo muito avançado, com um alto grau de competência, que ainda fala termos bem equivocados, termos que já estão realmente na antiguidade, justamente por negligenciar essa parte da educação, que é a educação inclusiva. Então, como vocês usariam? Como vocês escrevem? Como vocês falam? Pensei rapidinho. Será que é portador de uma deficiência? Será que esse é o termo?
Será que eu consigo portar uma deficiência? Eu consigo chegar com ela aqui, opa, trouxe minha deficiência aqui no bolso, com licença, vou guardá-la aqui, depois eu pego ela de volta, não vou precisar dela agora. Consegue? Não, não consegue, né? Então, se você não consegue portar uma deficiência, você não pode ser portador. Não é algo que você decide deixar num lugar ou não, que você decide levar ou não. Então, tirem esse termo do vocabulário de vocês. Será que seria uma pessoa especial? Eu tenho um aluno que ele é um aluno especial. Aconteceu um fato bem interessante para vocês, fato real esse, que tinha um pai, ele era um pouco mal-humorado, né? Uma vez eu fui atender com um professor e o professor disse que o filho dele era especial. Na mesma hora ele perguntou se o filho dele era um X-Men. Não sei se vocês já ouviram falar do X-Men, aqueles heróis que tem na TV, enfim. E foi uma situação bem constrangedora, porque ele trouxe justamente à tona por que especial, o que tem de especial. Então, é um termo que também a gente não usa, tá? Crianças especiais, cortem isso do vocabulário de vocês, não usem isso em relatório, tá? Tomem muito cuidado com isso. Muitos me perguntam sobre o termo, sobre a criança portadora de necessidades educacionais especiais, a criança portadora de necessidade, a criança que apresenta necessidades educacionais específicas. Não é que esteja errado, tá? Mas não abrange todo o contexto, só vê as questões educacionais da criança em si. Quando formos falarmos da criança com autismo, da criança com TEA, com transtorno do espectro autista, vocês vão se dirigir sempre a uma criança com deficiência, tá? Sempre de uma criança com deficiência. E tomem muito cuidado, que vocês estão falando de uma pessoa com deficiência e não de um deficiente. Muito cuidado nessa terminologia empregada, tá? Quando vocês forem colocar isso tanto de uma maneira explanativa quanto de uma maneira descritiva. Sobre as outras crianças, quando você vai falar na turma, você vai dizer que você tem uma criança com transtorno do espectro autista, é uma pessoa com deficiência, e como você vai chamar essas outras crianças? Já parou para pensar? Isso é um negócio também que pega bastante. Você acaba encontrando alguns professores, até mesmo alguns pais que falam dessa maneira. É porque ele está se desenvolvendo muito bem, até melhor do que as ditas crianças normais, tá? Até de uma maneira melhor do que as outras crianças. Gente, essa frase, as outras crianças ditas normais, ela é totalmente excludente, ela é uma frase totalmente inapropriada, inadequada, tá? O autista, a criança com transtorno espectro autista é uma criança normal, ela apresenta um transtorno do neurodesenvolvimento, como a gente vai falar mais na frente, mas ela não deixou de ser uma criança normal por conta disso. Então, o que acontece é que há uma diferenciação em base neural. Quando vocês forem escrever sobre isso, quando vocês forem falar, essas outras crianças não devem ser tratadas como as demais crianças, mas como crianças neurotípicas, tá? Neurotípico vem de neurotipia. Neuro, base neural, neurônio, cérebro, tá? Tipia, normalidade, dentro do esperado, dentro do que se espera. Por isso o termo neurotípico, tá bom? Tome muito cuidado com isso, tá? Porque essas pequenas palavras elas podem causar alguns tipos de embaraços para vocês quando vocês forem falar com o pai, ou escrever e etc. Tá? Lembrem-se que a nomenclatura mudou também, tá? Sobre a relação ao autismo. A gente falou hoje do transtorno do espectro autista, então tome muito cuidado com tudo isso também. A gente vai falar muito hoje aqui de algumas possíveis modificações comportamentais, alguns possíveis transtornos, algumas questões relevantes, sempre voltando-se ao autismo, né? E eu queria que vocês se atentassem para pequenos pontos na minha fala, para que eu não tenha que explicar toda vez do que eu estou falando. Isso serve até mesmo para você que vai fazer concurso público, que vai fazer alguma prova que vai necessitar desse conteúdo mais específico, e você não tem um conhecimento abrangente sobre todas as áreas, como ninguém tem, né? Claro, como todo mundo sabe mais da sua área, um pouquinho de cada. Mas para que você tenha uma ideia, eu vou te dar algumas dicas agora. Sempre que você vê qualquer tipo de colocação, que você não entenda o que é,
que vier com termos, com sufixo, o termo lalia, eu vou estar falando de questões ligadas à linguagem, à fala, tá? Sempre ligado à fala. Uma pessoa eulálica, é de uma fala estável. Você pode estar ouvindo falar o termo dislalia. Você pode achar vários termos com o termo lalia e sempre isso vai estar associado à fala. Quando eu falar algum termo aqui que tem a ver com praxia, estou falando da apraxia, dispráxico, ecopráxico, eu estou falando de movimento, tá, gente? A praxia sempre vai ter a ver com movimento, tá bom? Quando eu falar aqui se eu falar alguma coisa aqui com timia, eu vou estar falando de humor. Muito se confunde timia com tipia, não vão confundir isso. Sempre que eu estiver falando das questões ligadas à timia, eu estou falando das questões ligadas ao humor, tá bom? É comum você ouvir hipotímico, distímico, tá? São questões ligadas ao humor. E quando eu estiver falando de tipia, tô querendo colocar dentro do esperado, dentro dos padrões esperados, dentro do que se espera, tá? Sempre que eu vou falar disso, é relacionado a isso. Ok? Agora que estamos familiarizados com os termos, nós podemos passar. Opa, mas passei certo. E aqui, gente, a gente tem a Lei 3.146, de 6 de julho de 2015, tá? Essa lei é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício do direito das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadã. Eu não disse para vocês no começo aqui do nosso curso, mas eu sou estudante de Direito também. Estou no 7º período, estou aí quase terminando já. E é incrível como a gente tem um arcabouço legal tão interessante, tão bem positivado em relação às pessoas com deficiência, tá? E ao mesmo tempo como é uma lei tão desrespeitada. Como são questões que são levadas com tamanho e grau de significância, muitas vezes pelo poder público e pela esfera particular, tendo um total embasamento legal. A nossa lei ela é uma lei que preconiza uma série de fatores para um processo inclusivo que não são levados muito a sério às vezes, tá? E essa lei ela veio justamente para ratificar ainda mais, para assegurar ainda mais esses direitos, tá? Às vezes eu converso com a minoria, não é a maioria, tá? A minoria de pessoas que estão envolvidas no processo educacional, eles me falam, mas agora eu vou ter que fazer, além de tudo isso, eu vou ter que estar fazendo prova adaptada? Quer dizer que agora, além de tudo que eu já faço, eu vou ter que estar fazendo tal coisa? Ela devia agradecer, porque eu estou fazendo tal coisa. Como se aquilo fosse um favor. Como se ele estivesse me contando sobre um upgrade que ele está dando na aula, sobre um diferencial, algo que ele apresenta por ser bom samaritano, algo que o diretor faz porque ele é um bom gestor, algo... Gente, nada mais é do que a sua obrigação. Processo inclusivo, processo de adaptações para o pleno exercício dos direitos, processo de inclusão social. Todo esse processo, ele é um processo positivado, é um processo legal, é um processo embasado. Ele é um direito. Ele não é um favor. O processo de adaptações ao qual o professor tem que fazer, ele não é um processo de favor ao diretor, aos pais. Ele não é ele é obrigação. Então, a gente tem que parar de tratar todo tipo de processo adaptativo, tanto em questões físicas, pedagógicas. Isso eu não falo só do professor, não, tá? Estou falando de todo mundo que está relacionado ao processo de ensino. A gente tem que parar de tratar isso como se fosse um processo de favor, um processo de benfeitoria, de bom samaritano frente ao processo de inclusão.
Aquela pessoa ali, ela não está pedindo nenhum favor em relação a essas questões, tá? Então a lei ela visa justamente garantir todas essas questões, tá? O autismo ele teve por muito tempo uma dificuldade muito grande no arcabouço legal por conta justamente das suas da sua ampla diversidade, tá? Muitas pessoas questionam justamente o autismo está incluso dentro das deficiências. Algumas pessoas elas questionam isso por ser um transtorno, que a gente vai falar mais na frente. Mas saibam que isso foi totalmente benéfico. Agora falando da questão legal, da questão da parte da lei, para o autismo, para a pessoa com transtorno do espectro autista. O que acontecia? Uma margem muito grande de diagnósticos que colocavam uma potencialidade maior ou menor, e com isso as empresas queriam, os setores queriam, os planos de saúde queriam fazer tratamentos diferenciados. Por exemplo, quem apresentava o autismo do Asperger, eles achavam que não deveriam ter determinados direitos que uma pessoa que apresentava um autismo mais avançado precisaria apresentar. Com a unificação disso, com o transtorno do espectro autista e com a solidificação da inclusão dele dentro das pessoas com deficiência, dentro do processo do arcabouço legal, do bojo legal, que inclui todas as pessoas com deficiência, isso não pode mais ser discutido, não se preconiza mais essa discussão. Todos têm o mesmo direito, tá? Todos terão as mesmas adaptações se necessárias e todos terão a mesma garantia legal. Certo? E aí, quando a gente for pensar em adaptação, eu coloquei esse slide mesmo só para a gente ter uma noção primeiro. De o que deve ser o seu primeiro pensamento em adaptação quando a gente falar de cada uma dessas coisas. Quando eu cito uma pessoa com deficiência visual ou auditiva, os primeiros pensamentos e adaptações que vocês devem ter são em relação à linguagem usada, a códigos específicos de comunicação e a sinalização. Aqui eu estou falando de linguagens específicas, eu estou querendo falar para vocês no uso de possíveis comunicações através, por exemplo, do tato e etc. N ferramentas que podem ser usadas dentro disso aí. A gente pode estar falando sobre a questão do Braille, a gente pode estar falando sobre a questão da Libras, então N questões adaptativas que a gente vai citar mais na frente. Nas deficiências intelectuais, a gente tem que pensar logo, em primeiro momento logo, nas mediações para desenvolvimento das estratégias do pensamento dessa criança. Justamente as suas dificuldades por conta das modificações em base intelectual, elas causam uma diferenciação no processo de estratégia do pensamento. É uma criança que ela está pensando muitas vezes em pontos que estão adiante daquele ao qual está sendo trabalhado, ou é uma criança que muitas vezes ela vai estar... Não é nem que ela esteja adiante, desculpa. Ela vai estar pensando em uma linha diferente do que está sendo trabalhado, ela vai ter uma dificuldade para desenvolver aquela linha que está sendo trabalhada, e você vai precisar fazer estratégias para desenvolver aquela linha de pensamento para que ele consiga desenvolver aquele ponto trabalhado, tá? Nas deficiências físicas, a gente já fala mais de adaptações de material e ambiente físico. Como o próprio nome já diz, nós vamos falar mais das questões ligadas às questões físicas, às questões concretas, tá? E aí a gente entra no nosso tema principal, né, que é o tema pelo qual nos reunimos nessa jornada do autismo, que é sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. O TEA talvez seja um dos temas que mais geram discussões até hoje, tá? É um dos temas que mais se solicita apoio, e por mais que seja um tema diariamente discutido, que esteja bem em voga na mídia, que esteja bem falado, temos hoje muita literatura, muito embasamento científico, parece que é um tema que teima em estar envolvido em questões polêmicas, em questões sem cientificidade e que acabam sendo passadas para frente por pessoas de mau caráter ou desinformadas. O
O autismo ele sofre com isso desde o seu surgimento. Num passado não tão distante, o autismo ele era considerado como um transtorno psiquiátrico grave. Ele estava dentro do processo esquizofrênico, tá? O autista ele era tratado no início no início do século de 1900, ele era tratado justamente como um esquizofrênico. O termo autismo vem justamente disso, auto dentro de si, sentimentos dentro de si, tá? O auto dentro de si, e o ismo, a questão do sentimento ou ação. Então, viver dentro de si, viver dentro do seu sentimento. Isso era um dos padrões da esquizofrenia há tempos atrás. Então, acreditava-se que o autista, para quem não é muito familiarizado com a esquizofrenia ela tem subdivisões muito amplas, a gente passaria o dia falando aqui, esquizóide, esquizotípica, refratária, etc. Mas a esquizofrenia tem como padrão principal, um dos seus padrões principais para diagnóstico, a fuga da realidade. A imersão em realidade distinta à qual apresentada. E uma das explicações, um dos padrões para que o autismo fosse considerado como uma doença psiquiátrica, como uma esquizofrenia, era porque acreditava-se que o autista vivia em um outro mundo. Acreditava-se que ele vivia dentro de si, que ele vivia dentro dos seus sentimentos. Acreditava-se que o autista ele justamente ele não interagia com o mundo externo porque ele estava interagindo com o mundo interno. E isso se perpetuou por muito tempo. A gente teve fatos muito polêmicos nessa história. A gente teve a época que o Kenner falou da questão da mãe geladeira, né? Que ao quais os filhos, as pessoas com autistas apresentavam o transtorno do espectro autista porque foram geradas por mães frias, com ausência de sentimentos, e com isso essas crianças apresentavam esse padrão. Isso claramente foi depois muito rebatido na comunidade científica e teve que ser alvo de retratação. A gente teve mais recente, em 1998, publicações científicas que falavam que o autismo teria relação com vacinas. Outro absurdo. Então, de tempos em tempos, esses absurdos eles vão surgindo. A gente teve mais recente aí teorias falando de um autismo adquirido, algo totalmente fora de qualquer questão plausível. Então, muito cuidado com os conhecimentos que são passados de maneira equivocada por pessoas leigas. Então, procurem sempre, gente, base científica sólida, procurem sempre estudos mais aprofundados na área, procurem sempre linhas de pesquisas que já tem uma comprovação científica, tá? Para que a gente colabore, para que não seja repassadas mais informações falsas justamente sobre esse mundo. O TEA, como vocês sabem, ele teve várias nomenclaturas, desde autismo infantil, porque se achava que se aplicavam apenas em crianças e depois não se teria mais, uma série de outros fatores, até como conhecemos hoje. Hoje conhecemos como transtorno do espectro autista. Eu expliquei para vocês há pouco o porquê da mudança no arcabouço legal, e agora na questão clínica do fator, a gente tem que entender que o autista ele não apresenta um padrão igualitário. Como assim? O que tu quer dizer com isso? Um autista não vai ser igual ao outro. Os autistas não apresentam comportamentos igualitários, eles não são um igual ao outro. Eles apresentam diferenciações específicas, eles apresentam diferenciações em espectros distintos. Foi uma ótima intervenção, justamente o transtorno do espectro autista, para mostrar que existem espectros muito distintos entre as pessoas e que esses espectros vão causar as diferenciações comportamentais de cada um, tá? Então, por isso houve também a mudança do termo para o transtorno do espectro autista, tá? E antes de eu voltar para esse slide, e assim, eu sei que vocês já devem estar expert nisso, que já tiveram palestras maravilhosas, mas é sempre importante reforçar isso com vocês. O autismo não é uma doença. Por favor,
não tratem o autismo como uma doença. O autismo não é uma doença, não se pega autismo, não se passa autismo. Muitas vezes é até uma questão dura quando alguns pais chegam para mim e me fazem o seguinte questionamento. Doutor Hugo, mas assim, meu filho vai ficar curado algum dia? Aí você tem que explicar. Bom, não tem como curar uma doença que não existe. Não tem como criar uma cura se não há necessidade da mesma. Não se pode curar algo que não existe. A criança não possui nenhuma doença, tá? Então, o autismo não é uma doença. Eliminem isso de qualquer tipo de pensamento ou vocábulo de vocês. Quando falamos do autismo, falamos de um transtorno do neurodesenvolvimento. Vocês podem ouvir algumas nomenclaturas também, a perturbação do espectro autista também, tá? A gente está falando sobre um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer, Hugo? Me simplifica isso. Quando eu falo do desenvolvimento neural, quando eu falo justamente de como vamos desenvolver, de como o cérebro se desenvolve, ele tem etapas específicas para desenvolvimento, ele tem áreas específicas para desenvolvimento. Nós temos um tempo específico para desenvolvimento. Temos um processo que chamamos de processo de maturação neurocerebral, onde vamos ter divisões muito específicas entre zonas, áreas, lobos, onde vamos ter formações muito mais claras de linhas sinápticas, onde vamos ter uma formação sobre todo o processo tanto de contato como de armazenamento de informações e do processo de aprendizagem, tá? Tudo isso em base neural. Se a gente for falar aqui mais especificamente, que não é o tema de hoje, a gente vai ter que falar dos córtex, da base de hipocampo, a gente vai ter que falar desses outros pontos. Enfim, por que eu estou dando esse mini resumo para vocês? Nesse desenvolvimento, como todo o nosso corpo é comandado pelo cérebro, nesse desenvolvimento, precisam que alguns padrões sejam respeitados, precisam que alguns padrões sigam o nível típico. Lembra da tipia que a gente falou? Exatamente, lembra do neurotípico? A criança com autismo, a criança com transtorno espectro autista, ela apresenta uma formação de maneira equivocada, uma modificação no desenvolvimento neural, tá? Por esse desenvolvimento de maneira diferenciada, ela vai apresentar alguns tipos de reações comportamentais. Ela vai apresentar alguns tipos de modificações, tá? Frente ao seu processo de participação no meio social, frente ao seu processo de interação, frente muitas vezes sobre o seu processo de desenvolvimento intelectual também, tá? Lembrando que o autismo ele não é uma deficiência intelectual, tá, gente? Ele é uma predisposição, ele causa um desenvolvimento de uma deficiência intelectual em muitos dos casos, mas ele não é uma deficiência intelectual em si. Tanto é que o novo DSM ele vai classificar com ou sem DI. Então, gente, quando falamos do transtorno espectro autista, é muito importante que vocês entendam que nada mais é do que uma diferenciação, justamente, é um transtorno no neurodesenvolvimento. Então, então tu tá me dizendo o quê? Que o autista que tem na minha sala, ele é uma pessoa igual ao meu filho? Sim. Igualmente, igualzinho. Então ele é plenamente, totalmente igual? Não, ele apresenta um neurodesenvolvimento de maneira distinta e por conta disso ele vai apresentar padrões, muitas vezes, de comportamentos diferenciados. Mas fisicamente ele é uma criança igual ao seu filho, etc, etc, etc. Então tu está me dizendo que todo autista vai apresentar, então, apenas essa dificuldade? Não estou dizendo que apenas uma dificuldade. A gente vai ver que o autismo é dividido em níveis. A gente tem níveis distintos para se falar do autismo. E a gente vai ter, desses níveis, aquelas crianças que vão precisar de um apoio, que vão ter um apoio substancial, tá? Aquelas que vão precisar de um apoio de maneira leve e aquelas crianças que vão precisar de um apoio moderado, tá? Esses níveis, eles trazem justamente isso porque a incidência desse neurodesenvolvimento,
implicações desse neurodesenvolvimento de maneira diferenciada, ele causa uma diferenciação também nos níveis de dependência desse aluno, em qual vai ser a sua afetação em caráter intelectual, em qual vai ser a sua afetação em caráter social. Então, existem sim a diferenciação entre os autistas que apresentam graus de severidade em termos leves, moderados e mais avançados, tá? E a gente tem que respeitar dentro disso o grau de funcionalidade. Como assim o grau de funcionalidade, Hugo? O quanto essa criança ela consegue ser independente, mesmo frente às dificuldades levadas para o transtorno do espectro autista. Isso tudo tem que ser encarado até mesmo para uma solicitação de acompanhamento individualizado, tá? O professor ele tem que ter bastante entendimento sobre isso. Como funciona essa questão ligada à funcionalidade desse aluno, tá? Então, mediante a isso, você já sabe, a gente não está falando de uma doença. Lembra-se que doença é ausência de saúde e não é o que a gente está falando do autismo. Lembra que a gente não está falando de uma síndrome, tá? Não estamos falando de nenhum tipo de alteração cromossomial em base genética, não necessariamente cromossomial. Lembra que a gente está falando exatamente de um transtorno do neurodesenvolvimento. Ok? E aí muitos pais me fazem o seguinte questionamento. Tá, Hugo, mas então o que causa o autismo? O que causa o autismo? Esse também você vai ouvir muitas coisas falando que pode ser ou que não pode ser. Temos estudos científicos muito avançados, tá? A gente tem bases para falar sobre questões de predisposição ao desenvolvimento do autismo. Mas a causa, o X, o mapeamento certinho ali, aonde deve ser, isso a gente não tem até agora no momento, tá? O que a gente sabe é que existem fatores de predisposição genética, tá? Pessoas que apresentam transtorno espectro autista, que possuem uma carga genética com transtorno espectro autista, terão mais chances de ter. Familiares de pessoas com transtorno espectro autista terão maior chance de prevalência para desenvolvimento do transtorno espectro autista, mas não confundir carga genética com hereditariedade. Não necessariamente você que possui transtorno espectro autista terá que ter um filho com um transtorno do espectro autista. Então, a questão da geneticidade ela é diferente da questão da hereditariedade, tá? Então, a gente sabe que tem fatores genéticos, a gente sabe que tem fatores ambientais, tá? Depende muito também do ambiente de desenvolvimento desse processo gestacional. Se essa pessoa, por exemplo, ela tem contato com fatores químicos relevantes, mora perto de uma fábrica de cimento, se ela faz uso, por exemplo, se ela faz parte de uma casa onde há com constantes fatores de estresse, conflitos, agressão, todos os fatores ambientais eles podem contribuir para isso. Por quê, gente? Porque um processo gestacional é um processo onde há uma questão de nutrir diariamente essa criança que está vindo. E quando você há um desequilíbrio nesse processo de nutrir essa criança, você acaba causando dificuldades na formação de alguns aspectos, que podem acarretar justamente na dificuldade desse desenvolvimento neural, ok? E também a gente tem que levar em conta fatores químicos, tá? Por exemplo, uma mãe que usa toxicodependente, que faz uso de álcool, que faz uso de outras drogas, ela vai ter também uma predisposição maior a esse desenvolvimento. Existem fatores de risco ligados também, gente, à idade, tá? A idade gestacional, por uma questão muito lógica, envelhecimento celular, você tem envelhecimento genético, todas as pessoas envelhecem geneticamente, e mediante esse envelhecimento, você vai ter uma maior predisposição para isso. Então tá me dizendo que se eu tenho 40 anos, eu vou ter um filho com transtorno do espectro autista? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem uma predisposição maior, você tem uma incidência maior para essa idade. Mas não estou dizendo que necessariamente você apresentará isso. Você pode muitas das vezes não ter nada disso, mas a idade é um fator, sim, tá? É um indicativo, sim, para o desenvolvimento.
Muitos estudos hoje falam também da questão da alimentação, mas isso ainda está em base de estudos, tá, gente? Sobre a questão do uso de agrotóxicos e etc., que vai cair justamente na base química, que é o que a gente está falando. Mas o que temos hoje, comprovadamente, justamente, até os dias de hoje, justamente é sobre a predisposição realmente por carga genética. E o interessante falar que, gente, que quando eu falo de carga genética, eu não estou falando só da mãe, não. Muita gente pensa assim, a mãe, então, que é a... Não estou falando da mãe. É a mãe e o pai, tá? Ninguém faz filho sozinho, não. Então, por muito tempo falou-se apenas da mãe. Isso vem desde a mãe geladeira, como a gente estava conversando. Mas a questão das predisposições genéticas, elas vão para ambos os casos, tanto para a mãe quanto para o pai. Certo? Então, belezinha. Eu trouxe um gráficozinho sobre os fatores que interagem da causa, justamente, são os fatores ambientais e genéticos, como a gente discutiu. Genes associados ao autismo, como a gente já falou, as anomalias genéticas, tá? Infecções substancialmente tóxicas. Eu esqueci de falar para vocês também, por exemplo, de infecções na gravidez, como rubéola, também pode ser um desses casos. Complicações no parto, gente. Um parto que ele passa por processo de complicação, ele pode gerar também, tem um fator bem corriqueiro, vocês já devem ter falado da questão da anóxia. Anóxia nada mais é do que a desoxigenação celular. A desoxigenação neurocelular, desculpa. Então é quando o ar não chega, quando não se tem oxigênio em base neural e com isso acaba havendo justamente esses danos mais específicos nesse desenvolvimento. Então as complicações no parto, elas causam isso. Por isso que quase ninguém sabe, mas, por exemplo, no processo do nascituro, no processo ao qual a criança vai ser concebida, há uma nota, que é as notas de Apgar, que é justamente para ver como está o desenvolvimento daquela criança no parto, para possíveis complicações ou não, tá? Então são pequenos detalhezinhos. A gente chega nos critérios diagnósticos, tá? Esses critérios diagnósticos, eles houveram uma modificação. É interessante que você entenda que esses critérios são totalmente descritivos, então, para um diagnóstico de transtorno do espectro autista, eu preciso apresentar esses sintomas, esses critérios, tá? O DSM-4, ele trazia que era uma tríade. A gente tem muito isso na cabeça até hoje, a tríade do autismo. Déficit social, déficit de comunicação e comportamentos repetitivos e restritivos. Só que houve uma mudança, tá? O DSM-5, desde 2013 a gente vem ter com essa mudança, a gente passa a não ter mais uma tríade, passa a ter uma díade de sintomas, certo? Que são os déficits sociais de comunicação e comportamentos repetitivos e restritivos. Aí você, que é aluno esperto, aluno sinapse, que está todo tempo aí com os melhores professores e já está escolado, vai me dizer: mas, tio Hugo, não é a mesma coisa, tio Hugo. Pelo que eu estou vendo aí, eles só uniram déficit social com déficit de comunicação. Eles apenas unificaram para formar, então eles só encheram linguiça. Será que é isso mesmo? Bora lá. O que acontece? Como tudo, a gente tem explicações de esferas diferentes. Primeira explicação da parte clínica, foi observado que era impossível separar as dificuldades ligadas à comunicação e os déficits sociais. Que as pessoas que apresentavam déficits sucintos na comunicação apresentavam, mesmo que por menores, déficits sociais. E as pessoas que apresentavam déficits sociais, mesmo por menores, apresentavam dificuldades em sua comunicação. Então, era meio que retórico. Então, eles precisaram, eles viram que era melhor a unificação de ambos. Para a emissão de diagnóstico, a tríade, ela às vezes causava alguns tipos de conflitos em avaliações. Então, eles acharam também que com a díade isso facilitaria, tá? Se caso você for fazer uma prova de concurso, você for fazer qualquer coisa, lembre-se, não esqueça disso. Não falamos mais em uma tríade, falamos em uma díade, tá? E necessariamente vai precisar ser apresentado tanto os déficits sociais de comunicação, como os comportamentos repetitivos e restritivos.
acabei adiantando quando eu falei para vocês ali sobre os níveis de gravidade de 1 a 3, né? Que justamente os níveis de apoio, tá, gente? Esses níveis de apoio, porque muitas vezes o professor fala, os níveis de apoio, o aluno fica perdido, apoio, como assim? É justamente o quão funcional esse aluno é, o quão independente ele é. Se ele é um aluno que precisa... Agora é interessante que você entenda uma coisa. Não existe nenhum tipo de transtorno espectro autista que não vai necessitar de apoio nenhum. Você não pode deixar a criança lá por si só por achar que ela tem um pleno desenvolvimento e pronto, que não apresenta nada. Não, isso não existe. Dentro desses níveis, o nível 1 é o nível de apoio, é aquela criança que precisa apenas de um apoio de uma maneira bem branda, tá? Para o seu desenvolvimento. O apoio substancial, que é aquela criança que precisa de um apoio mais incisivo, mais conciso. E o apoio muito substancial, aquela criança que ela é totalmente dependente, ela não tem como ter esse desenvolvimento sem um processo de apoio mais direto, tá? Sendo assim, o indivíduo com TEA passa por 3 níveis classificatórios, que é o leve, o moderado e o grave, como eu falei para vocês. Esses níveis, eles dependem daquela classificação que eu falei para vocês da DIAD, de como são esses déficits sociais de comunicação e como se apresentam esses comportamentos repetitivos e restritivos, tá? E além de como eles se apresentam, de como isso impacta na vida desse aluno, como isso impacta na vida dessa criança. Muito se fala, por exemplo, no processo de tutoria, cuidadoria, atendimento educacional especial individual, use a nomenclatura que quiser. E há justamente uma diferenciação nesse processo, no apoio, para que você possa entender isso. Por exemplo, uma criança que ela apresenta um nível 1, ela não vai precisar de um cuidador em si para desenvolvimento de atividades da vida diária. Ela vai precisar apenas de um facilitador pedagógico, um processo de tutoria individualizado para desenvolvimento pleno em sala de aula. Mas não vai precisar de um apoio significativo para desenvolvimento das atividades da vida diária. É uma criança que consegue ir no banheiro sozinho. Uma criança no nível 3, um apoio substancial, ela já precisa de alguém para auxílio para esse tipo de atividade. É uma criança que se alimenta sozinho, no apoio mais substancial, já não vai ser, ela já não vai conseguir esse tipo de atividade sozinho, tá? Quando a gente fala nos níveis classificatórios, que a gente fala no leve, que é o que vocês conheciam antes como Asperger, que a gente fala no moderado e no grave, que era chamado antes de severo também, a gente fala também em níveis diferentes de acometimento do neurodesenvolvimento. E com isso, com possíveis déficits, lacunas ou dificuldades diferentes no processo de desenvolvimento intelectual, tá? Então aqui vai estar ligado totalmente a esses pontos. E aí eu pergunto para vocês, como é que deve ser o ambiente escolar dessa criança com transtorno do espectro autista? Já falei para vocês que o nosso modelo no Brasil é um modelo de educação inclusiva, é o que a BNCC preconiza, que seja um modelo inclusivo. Esse modelo inclusivo, você que é aluno do TIU já entendeu que ele precisa passar por uma tríade. Essa tríade, esse triângulo que eu desenhei para vocês, meu próprio triângulo de Kelsen, que é um triângulo que a gente usa no direito, ele está aqui justamente para identificar para vocês os fatores que são necessários para um bom ambiente escolar para essa criança. Que são os fatores, recapitulando, isso mesmo, biopsicossociais. Esse aluno ele tem que estar incluso nesses 3 fatores para pleno desenvolvimento, senão não é uma inclusão, é uma inserção. Você está inserindo o aluno em sala de aula, você não está incluindo, tá? E esse ambiente ele deve ser um ambiente que primeiro tem a funcionalidade de locomoção, tá? Ele tem que ser um ambiente adaptável a esse aluno, então ele necessita ter um banheiro adaptado, ele necessita de barras, ele necessita ter um grau de acessibilidade, tá? A gente está falando aqui de rampas, a gente está falando aqui de pisos de texturas específicas. Ele necessita ter adaptações funcionais, tá? Quando eu falo de adaptações funcionais, eu falo da eliminação de barreiras arquitetônicas, por exemplo, ao redor da escola. Não adianta nada você ter um cadeirante que não vai conseguir adentrar a escola, porque a escola tem calçadas gigantes com desníveis constantes, tá? Quando a gente fala na sala de aula para o transtorno do espectro autista, é interessante que você pense também sobre, como vocês devem ter estudado em todas essas palestras por esse dia, sobre os graus de afetação em
outros pontos ligados também às comorbidades do transtorno do espectro autista. Por exemplo, não vai ser difícil você encontrar uma criança com TEA que apresenta uma dificuldade no seu processo atencional, tá? Tanto de atenção como atenção sustentada, ou concentração, como vocês preferirem. Então, essas crianças elas já vão ter um problema por si só para concentrar e se desenvolver, fora as questões ligadas ao transtorno do espectro autista. Então, a sala de aula ela deve ter alguns tipos de cuidado. Você deve usar cores sólidas no quadro. Você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque se você vai colocar um preto, um vermelho, um verde, um azul, se você vai fazer um carnaval de cores, você acaba tirando a atenção desse aluno. Então, tome cuidado, use apenas uma cor, tá? Você deve ter cuidado do posicionamento da cadeira desse aluno. A cadeira ela deve estar de uma maneira que ela fique próxima a você, que você possa ter um contato direto com esse aluno para contato visual, tentativa de contato visual, tentativa de possível retirada de processo de perda de atenção. Ela deve ser, longe de portas e janelas, tá? Contato externo, então ela deve ter esse tipo de cuidados. A cadeira é bem interessante, gente. A cadeira, como o autista ele tem umas dificuldades no processo sensorial, o que acontece muitas vezes é que ele acaba tendo uma questão de autoestimulação. Se ela é, por exemplo, uma criança que ela é pequena e ela não consegue manter os pés no chão, ela pode começar um processo de balançar os pés, e esse processo de balançar vai causar um processo disruptivo ao qual ela não vai conseguir se concentrar em sala de aula. E às vezes você está fazendo todo tipo de adaptação necessária, mas ela não consegue se desenvolver. Então, às vezes, essa cadeira precisa ter uma altura certa para que ele possa ter o contato físico, para até para um processo de autorregulação. Então, algo que a gente tem que ter bastante cuidado também. Cuidado com a poluição em sala de aula, aquela sala totalmente poluída, cheia de estímulo para tudo que é lado. Ela vai causar uma dificuldade também maior. Tá? Não estou dizendo que vocês têm que usar uma sala totalmente neutra, branca, todo tempo branca, mas que vocês evitem estímulos variados demais. Evitem as mudanças abruptas físicas nessa sala. Você sabe que o autista ele é muito apegado a rotinas, ele tem ele tem uma aceitação muito grande a padrões. Então, muito cuidado com essas alterações em ambiente físico de maneira muito abrupta, que ele pode sentir isso também. Então, posicionamento em sala, local onde senta, como é o posicionamento do quadro, mobília, tudo isso vocês têm que ter cuidado, tá? Como farei o processo avaliativo? Muito me perguntam isso. O processo avaliativo, primeiro, vai ser... Eu não estou aqui para tentar dizer como é que o padre reza a missa. Eu sei que vocês, professores, sabem muito bem quais vai ser a melhor metodologia de avaliação ou não do aluno, se ele vai precisar de uma avaliação direta ou não, se ele vai precisar de relatório ou não, sei como é que ele vai passar por esse processo de avaliação. Mas eu preconizo com vocês algumas dicas para o processo de formação dessa avaliação. Gente, aposte na comunicação visual. Prefira explicar e ilustrar os conteúdos apoiando-se em figuras, quadros, fotos, objetos reais e demonstrações físicas. Por quê? O transtorno do espectro autista ele apresenta uma dificuldade, tá, com o abstrato. Tudo que é abstrato gera uma dificuldade no aluno que apresenta o transtorno do espectro autista. Por essa dificuldade com o abstrato, o processo de ensino, o processo de acomodação do conhecimento, o processo de armazenamento da informação, ele é feito de uma maneira mais concisa e mais precisa quando ele é feito com o ensino de maneira concreta. Então, quando você for pedir uma questão, se você coloca uma imagem, ele consegue ver a imagem, consegue ter base concreta daquilo, tira da base de abstração e consegue responder de uma maneira com maior êxito, tá? É por isso que, erroneamente, mais um dos mitos que se falam do autismo por aí, muitas pessoas têm a mania de dizer que o autista ele não possui empatia. O autista apresenta ausência de sentimentos. Ele não possui ausência de sentimentos. É totalmente equivocado isso. Ele tem uma dificuldade no entendimento desses sentimentos. Ele tem uma dificuldade na abstração, justamente. Porque quer algo mais abstrato que sentimento? Quando eu falo de amor, é difícil ele entender que amor é aquele abraço forte que a mãe dele dá desesperado quando olha ele na hora da saída. Ele entende aquele sentimento de amor naquele abraço.
ele só não entende que é o amor que você está falando em sala de aula, ele não consegue fazer esse link. Quando eu falo de tristeza, ele não consegue fazer o link àquele momento ao qual ele se sente constrangido por uma atividade no local onde ele não se sente bem e ele tem vontade de chorar. Ele entende, ele consegue sentir, ele não consegue entender esse sentimento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essas associações. Então aposte na comunicação visual, tá? Tipo, dividir as atividades, exercícios em partes. Em vez de pedir que o aluno faça 5 operações de uma vez, escreva 10, vá fazendo isso em partes. Que ele comece por 1, por 2, por 3, tá? Essa divisão em partes, ela vai cansar muito mais esse aluno, esse processamento. Ele vai fazer com que ele se desenvolva de uma maneira muito mais concisa, tá? Comece pelas tarefas mais fáceis e deixe as tarefas mais complexas para o final. Isso vai levar a autoestima do aluno, isso ele vai se sentir bem ao realizar. Não deixa de estar dando um reforço positivo frente às atividades, engajando ele, tá? Começa por algo que tu acha, não, que você sabe, que você está com ele no dia a dia, que ele já sabe. Você pode começar com algo que você sabe que ele já domina, para depois, se for passando para os desafios mais contundentes. Porque isso vai tornar um estímulo maior para a realização da prova, tá? Vai ser um estímulo maior para que ele possa fazer isso. Porque se o aluno ele começa com um processo ao qual ele não consegue desenvolver, ele não consegue fazer, ele pode criar uma aversão pelo processo avaliativo, ele pode ter um processo traumático frente àquela execução e não querer executar mais. Então você vai criar uma aversão ao processo, muitas vezes, de avaliativo ou de escrita. Então, comece sempre motivando, com que ele comece pelas mais simples, tá? Isso pode ter grande valia no processo de avaliação. Forneça instruções claras e diretas e use palavras concretas. Evite enunciados, solicitações longas, abstratas. Em vez de fazer perguntas muito abertas, ofereça 2 alternativas, deixe que o aluno escolha, por exemplo. Eu botei aqui uma imagem aqui, que vocês podem ver no slide. Tirar o cavalinho da chuva. É assim como está nessa imagem que o autista enxerga quando você fala. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Literalmente dessa maneira. Ele vai ter uma dificuldade de entender essa sua colocação pelo que você está querendo dizer com ela. Tá? Ele vai ter dificuldade pela mesma questão que eu já expliquei para vocês sobre a abstração e o ensino concreto. Então, cuidado com os termos que vocês vão usar, cuidado com certas gírias do dia a dia, cuidado com essas colocações que vocês podem fazer. Por exemplo, outro dia eu vi uma professora dizendo para o aluno, ele pediu para ir no banheiro, ela disse, vai num pé e volta no outro. E ele ficou parado. Ele não sabia como é que ele ia, ele pensou, como é que eu vou num pé, eu volto no outro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses termos, tá? E quando vocês forem fazer, vocês não precisam pegar e fazer. Em 1500, Portugal veio ao Brasil e não sei o quê. Sejam claros, sejam diretos na pergunta, que esse é o principal foco de vocês no processo de ensino-aprendizagem, tá? Como quinta instrução, prepare a alternativa para as atividades, planeje uma forma alternativa de aprender o conteúdo, ou como ele pode executar. Se naquele dia ele não tá querendo fazer daquela maneira, tem um outro jeito de fazer. Se ele não quer responder daquele jeito, se ele não quer... Tem um plano B. Professor hoje que trabalha com inclusão, ele não pode vir apenas com uma alternativa. Porque como todo aluno, os comportamentos são variáveis, o jeito que ele vai se apresentar num dia vai ser diferente do jeito que ele vai se apresentar no outro. Então tenha sempre um plano B, tá? Dicas do tio Mourão, rapidamente. Objeto segurando, gente. O autista, quando ele estiver segurando um objeto, aquele objeto, ele tem eu não vou me aprofundar muito, porque vocês devem estar tendo isso em outra palestra, mas ele tem um intuito de autorregulação, tá? A autorregulação proprioceptiva, a autorregulação sensorial através do tato, que vai fazer com que aquele aluno sinta uma segurança ao estar com aquele objeto. Não remova esses objetos, senão você vai acabar acarretando um processo disruptivo direto e você vai perder esse aluno para o resto do dia. É um aluno que reage muito bem a rotinas, então tenham rotinas pré-estabelecidas.
tenham o mínimo de mudanças nessa rotina para que não possa estar afetando esse processo de aprendizagem desse aluno. Organização das coisas, organizem as coisas em sala de aula, tirem do campo de visão, tá? Possíveis distratores, tenham muito cuidado com isso. Reparem que esses alunos com transtorno espectro autista apresentam corriqueiramente, apresentam de uma maneira muito alta uma incidência com problemas alimentares ou alérgicos, tá? Então, sempre se informem se esse aluno ele apresenta algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância. Propicie não só ferramentas, mas propicie um ambiente favorável ao desenvolvimento. Repare no ambiente desse aluno com transtorno espectro autista, tá? E lembre-se que ninguém desenvolve apenas com coisas. As pessoas se desenvolvem com pessoas. Então, além de você ser empático, transforme as pessoas que rodeiam esse aluno em pessoas empáticas. Traga esses alunos de sala para esse processo inclusivo, tá? Para que a gente possa ter esse pleno desenvolvimento. São apenas algumas dicas aí. Aí a gente passa para o TDAH, tá, gente? O TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem sempre ele foi assim. A gente já teve uma separação entre ambos. Já tivemos o transtorno de déficit de atenção e tivemos apenas a hiperatividade. Hoje o DSM preconiza, ele coloca esse diagnóstico como diagnóstico único. Então a criança ela sempre vai receber um diagnóstico que englobe as duas vertentes, tanto de atenção como hiperatividade. Tá? O que é o TDAH? Justamente é um transtorno que vai agir nas bases comportamentais de atenção e hiperatividade. É muito comum a apresentação desse transtorno, tá? É cada vez mais comum, é a comorbidade mais comum no processo do transtorno do espectro autista, tá? Podem haver diferenciações entre os mesmos. Vocês vão ter desde daqueles alunos que vão apresentar um maior grau de incidência, um maior grau de acometimento no processo atencional, até aquele que vai ter um maior grau de incidência no processo de hiperatividade e aquele público misto, aquele TDAH misto, tá? É interessante que você entenda que nem toda pessoa que apresenta o transtorno, apesar de receber o diagnóstico de TDAH, nem toda pessoa que apresenta o transtorno de atenção vai apresentar hiperatividade, mas o diagnóstico vai ser TDAH. E toda criança que apresentar hiperatividade vai apresentar déficit de atenção. Então, é interessante que você entenda as diferenciações do TDAH até para possíveis adaptações e etc, tá? Só um momento. Sobre ajustes e intervenções específicas, gente, no ambiente, tá? O que a gente pode estar fazendo no ambiente para desenvolvimento desse aluno com TDAH? É interessante que vocês coloquem ele sentado na frente, tá? De preferência próximo de vocês, de maneira centralizada, próximo a vocês, para que vocês possam estar tendo possíveis contatos, muitas vezes físico, você pode estar pegando essa criança para que ela esteja voltando em si, voltando ao processo atencional, para que você possa estar dando estímulos mais diretos, para poder estar trazendo essa criança de volta ao processo de atenção sustentada, tá? Sentar longe de distratores, tá? Como assim longe de distratores? Longe de coisas que podem estar retirando a sua atenção, de pessoas que possam estar retirando suas atenções. Então, a identificação dos distratores em sala de aulas do aluno é muito importante e a separação desses distratores também. Limitar os distratores visuais, como eu disse para vocês, não dá para eliminar os distratores visuais em sala de aula, não dá para se eliminar tudo em sala de aula, mas vocês podem limitar, tá? O uso de muitas cores, o uso de muitos elementos, tudo isso vocês podem estar limitando dentro de sala de aula. Reduzir o nível de ruído, tá? Quando for necessária a concentração. Não adianta você querer que o aluno se concentre se é uma sala que tem barulho insuportável. O campo auditivo vai justamente quebrar esse processo de atencional, tá? E o processo de aprendizagem, ele necessita basicamente de atenção. Impossível um processo de aprendizagem sem um mínimo de processo atencional, tá bom? Fazer cartazes e guias para referência do aluno, um aluno de um grau
mais dependente em termos da sua concentração, da sua interação, da sua atenção, ele pode precisar de guias e referências para se basear em sala de aula. Você pode estar realizando, tá? Reduzir as tarefas mais curtas, gente, tá? Reduzir as tarefas, torná-las mais curtas, dividi-las em partes, em etapas. O que acontece? Tem aquelas crianças que elas vão apresentar um nível de atenção ok, com processo atencional, mas durante esse processamento de atenção sustentada, por um período de tempo, um tempo mais longo, tá? Ela acaba tendo a perda nesse processo, ela acaba se perdendo, acaba tendo a perda do processo atencional. Então, uma das tarefas é você poder encurtar esses enunciados para que ele consiga ter um pleno desenvolvimento dentro daquele tempo ao qual ele consegue, daquele enunciado. É que você possa também estar sendo mais conciso, tá? Ou que você possa estar dividindo isso aí. Ok? E é interessante quando a gente fala em adaptação justamente disso, as pessoas pensam logo em reduzir conteúdo. Não é reduzir conteúdo, tá, gente? Não é que o aluno vai ver menos coisas que os outros, não tem nada a ver. É reduzir enunciados, reduzir a apresentação desse conteúdo. É como eu falei para vocês, o aluno ele pode saber sim que Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobriu o Brasil. Ele não precisa saber que saíram não sei quantas capitanias, e nessas capitanias que tinham caminhos, e entendeu? A pergunta não precisa ter se enrolado todo para chegar a esse ponto. Facilitar alternativas distintas de avaliação, tá? O processo de avaliação ele é um processo que ele, por si só, ele já tem uma demonização. As pessoas já pensam, poxa, eu estou sendo avaliado, eu estou fazendo uma prova. Imagina para uma pessoa que apresenta uma dificuldade latente em base atencional. Então, você pode estar fazendo modos alternativos de avaliação frente a esse aluno, desde avaliação oral, avaliações com projetos, apresentações, etc. Não precisa ser só aquela avaliação crua, tá? Você pode completar e reforçar sempre essas instruções verbais com informações visuais, tá? A pessoa com TDAH ele não vai apresentar a dificuldade com abstração, mas ela vai ter um reforço em base atencional pelo campo visual. O olhar vai chamar muito mais a atenção dele muitas vezes do que o falar. Então, às vezes ele não consegue prestar muita atenção em um texto muito grande, mas ele vai conseguir desenvolver com imagens ilustrativas sobre aquilo. Certo? Sobre a organização e suporte para esse aluno, gente, é interessante que vocês escrevam a tarefa no quadro e expliquem oralmente, não só escrevam e deixam lá por si só. Eu vejo muito isso. O professor não pode só apenas escrever e deixar por si só, você tem que escrever e explicar. Use o calendário e siga ele diariamente. Por que usar o calendário, Hugo? Essas crianças elas podem ter uma dificuldade no espaço e tempo, tá? Então, essa dificuldade de espaço e tempo, elas precisam de padrões de reforçamento diário. Esse reforçamento com o calendário ele é muito positivo para isso. Clarificar as tarefas no final do dia. Às vezes a criança não entendeu uma coisa, não quis perguntar, no final do dia você faz um resumão, dá uma clareada no que foi pedido, no que foi feito, para que ela possa ter aquele pleno entendimento, você ter certeza que ela entendeu. Você pode estar dando materiais prontos para ele arquivar. Muitas das vezes você vê que você vai precisar fazer uma aula mais densa e que ele não vai conseguir desenvolver plenamente, copiar tudo aquilo, fazer tudo aquilo. Você pode estar trazendo esse material pronto para esse aluno. Você pode estar solicitando que ele faça esse arquivamento com pastas ou caderno que tenha divisões de cores, aqueles cadernos de matéria. Lembra que as meninas antigamente, não sei se ainda fazem muito hoje em dia, elas colocavam aqueles plot twists para dividir por cores cada um. O TDAH ele faz muito essa associação amarelo com a matemática, vermelha, assim sucessivamente, e para que ele possa estar encontrando de maneira rápida, ele não se perca nessa busca. Então você pode estar pedindo isso, tá? E você pode estar ajudando a organizar sua mesa de materiais. O que acontece? A criança traz um estojo para a sala de aula, o estojo do Transformers. Já é um robô que abre e tem não sei quantos apontadores, canetas de não sei quantas cores, distratores a 1000. E o pai manda, porque sabe que ele gosta do robô, acha bonito, e aí você faz tudo certinho em sala de aula, mas acaba que essa criança ela não consegue ter
um pleno desenvolvimento atencional. Por quê? Os distratores estão bem ali com ela. Então, você tem que estar ajudando nessa organização, tá? Nesse emparelhamento, muitas das vezes, essa organização mais concisa desses materiais. Às vezes, até na eliminação dele, de conversar com os pais. Não enviem tantas coisas, eu não envio isso, porque ele não consegue se desenvolver por conta disso, ele se perde no processo atencional dele. Então, essa organização é muito importante, tá? Isso não só a dele, a sua também. Se a sua mesa é aquela bagunça, com a bolsa em cima, cooler de água, não sei mais o que, etc. E você tem também que ter essa organização, tá? Sobre a sua gestão de sala de aula, quando você for gerir uma sala que apresentar um aluno com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você deve definir com clareza o que você espera que seja feita e quais são as consequências ao serem feitas. E tenha certeza que ele teve um entendimento sobre isso. Um laudo de TDAH não é um salvo-conduto para qualquer tipo de atitude. Nem todo tipo de comportamento apresentado para o aluno vai ser por conta do transtorno. Ele é uma criança como qualquer outra que vai apresentar, muitas vezes, dificuldades comportamentais em aceitação de regras e outras coisas, como qualquer outra criança. Então, é importante que você diga quais são suas expectativas e que há consequências no não cumprimento delas. Que ele não tem um salvo-conduto para fazer o que quer, que ele não tem um salvo-conduto para fazer quando quer. Há uma diferenciação entre respeitar tempo, em respeitar o cansaço mental, em ser permissivo com todo tipo de atitude. Então, defina com clareza o que você espera e quais são as consequências, tá? É importante que você tenha a proximidade física com o aluno, que você tenha esse contato visual permanente com ele, que você se mantenha próximo a ele, para que ele possa estar sendo retirado de possíveis devaneios, de possíveis retiradas nesse processo de atenção. Então, esse aluno tem que sentir a sua proximidade física, tá? Nunca esse aluno pode sentar longe de você, longe desse processo de ensino, nunca, tá? Não adianta você ensinar com barulho ensurdecedor, então só comece a explicar quando a sala estiver em silêncio e você perceber que ele está atento. Se ele está lá, uma nomenclatura que vocês professores adoram, se ele está lá pirando o cabeção, se ele está lá de um lado para o outro, não adianta você estar falando. Certifique-se que ele sentou e que ele está tendo um mínimo de grau de atenção em você para que você comece o seu processo de ensino. Elogie os comportamentos positivos e não só reprima os negativos, tá, gente? A gente tem mania apenas de dizer o quão ele não se comportou, a famosa carinha triste que vocês adoram, o quão não foi executado da maneira, e a gente esquece de elogiar o quão é executado da maneira que deveria ser feito, como esses elogios são importantes, tá? Uma das coisas interessantes que eu costumo conversar, voltando um pouquinho rapidinho ao TEA, é que, por exemplo, a gente tem mania de tirar a força do não, tá? Quando você pega e você usa o não como única forma de mostrar descontentamento, quando você usa o não como única forma de mostrar o que você preconizava que ele fizesse, você acaba gastando essa palavra, ela perde a força, e quando você precisa utilizar ela realmente, quando você precisa reprimir algum tipo de atitude do aluno, você não consegue. Então, com o TEA e também com o TDAH, ao invés apenas do uso da negatividade, do não, de preconizar o que não deve ser feito a todo momento, preconize explicar e identificar o que deve ser feito. Quando ele estiver, por exemplo, com os pés em cima da cadeira, quando ele estiver em pé na cadeira, preconize que a cadeira é para ficar sentado. Não precisa você dizer que não é para ficar em pé na cadeira. Essas pequenas mudanças na negatividade do não, elas vão causar um impacto muito maior quando você precisar dizer um não de verdade. Então, preconize dizer o que deve ser feito e como deve ser feito, e não só o que não deve ser feito, tá? No processo de avaliação desse aluno, você pode repetir todas as instruções dadas, tá? Você vai estar falando o que é, você vai estar lendo a questão, explicando como é que é. Você pode estar destacando os pontos mais importantes do texto, sublinhando, negrito, são para que ele entenda que aquele é o ponto principal do que é solicitado, tá? Em casos que você veja a necessidade, você pode fornecer guia simples, organizando brevemente o que deve ser executado. Ok.
Lembrem-se sempre, esse é um aluno que ele tem direito legal, tá? A um tempo maior para execução de prova, isso até mesmo no Enem. Lembre-se que esse aluno, ele é um aluno que ele tem uma dificuldades com textos muito longos, então lembre de enxugar. Lembre da questão do uso de imagens, tá? Lembre de todos esses fatores para confecção dessa avaliação. A gente vai entrar, gente, na trissomia do cromossomo 21, que eu particularmente tenho uma paixão enorme. Eu sou louco pelas minhas crianças trissômicas, tá? Você pode estar se perguntando aí, você que não está familiarizado com esse termo, meu Deus, o que é trissomia do cromossomo 21? O que esse professor está falando aí? Vocês estão vendo esse mapeamento cromossomial aí? Vocês podem reparar que no par, onde deveria ser um par no 21, a gente há um trio, há uma trissomia, né? Esse parzinho a mais vem aí, ele acarreta em todas as mudanças que a gente vai falar agora da pessoa com síndrome de Down. A pessoa trissômica, a pessoa com trissomia do cromossomo 21 é a pessoa com síndrome de Down. Hugo, então as alterações cromossômicas, sempre que for um trissômico, sempre que houver uma alteração cromossômica vai ser síndrome de Down? Não. Cada parte dessa, cada alteração cromossomial dessa aí vai gerar uma síndrome diferente. A gente vai ter Edward, aí a gente vai ter outras síndromes cromossomiais em outras bases, tá? Mas, quando a gente fala do par 21, a gente fala da trissomia do cromossomo 21 sobre a síndrome de Down. Quais são as características gerais da síndrome de Down, gente? Vocês vão ver que são crianças que apresentam olhos mais oblíquos, tá? Aquele olhinho mais puxadinho, o rosto mais arredondado, as mãos menores, a hipotonia muscular, as dificuldades motoras e atraso na articulação de fala. Resumindo bem isso, vai ser um aluno que vai ter uma dificuldade muito grande nas coordenações motoras, tá? Além da mão menor, tem a palma da mão menor para a escrita, a hipotonia muscular vai contribuir muito para isso. O que é hipotonia muscular? A hipotonia muscular é justamente a diminuição do tônus no músculo, tá? É aquela flacidez maior que a pessoa com síndrome de Down vai apresentar comumente. Essa hipotonia muscular ela vai gerar uma série de déficits motores, de dificuldades motores, na verdade, em questões específicas ou amplas. Não confundir hipotonia com hipertonia, tá? Que vocês vão encontrar muito na paralisia cerebral infantil. A hipertonia ela já vai ser uma base de rigidez, já é um outro ponto. A articulação da fala ela não está ligada só apenas com o desenvolvimento fonoaudiológico da questão da fala, mas justamente pela a língua arredondada, a hipotonia muscular em base de mandíbula, os pontos necessários para a apraxia do movimento de fala, ela vai causar o atraso na articulação da fala. Além, é claro, da gente estar falando de uma pessoa com uma deficiência intelectual, tá? E essa deficiência intelectual vai causar normalmente esses atrasos sem precisar de nenhum outro fator. Não falar também por aí, gente, não confundir uma deficiência intelectual com uma deficiência mental. O síndrome de Down ele não apresenta uma deficiência mental, ele apresenta uma deficiência intelectual, tá bom? Essa fase mental é até bem preconceituosa, na verdade. Assim, só uma coisa também, a saúde da pessoa com síndrome de Down, ela apresenta uma série de complicações por causa dessa trissomia. Então, tomem cuidado, porque geralmente vão ser crianças que vão apresentar problemas cardiorrespiratórios. Cuidado com atividades que executem, que necessitem, né? Que agrupem um grande esforço físico. Tomem muito cuidado por essas questões cardiorrespiratórias da criança com trissomia 21. Vão ser crianças que geralmente vão apresentar problemas no campo de visão. Então, reparem se essa criança ela não está conseguindo também executar a atividade, porque ela não está enxergando bem, tá? Basicamente essas são as questões mais características dessa criança com a trissomia do cromossomo 21. Ok? E aí, quais são os fatores que facilitam a aprendizagem? O que vai facilitar o desenvolvimento dessa aprendizagem desse aluno?
Ele tem a forte consciência visual e habilidade de aprendizagem visual, tá? Então ele vai aprender muito mais se tu poder gesticular, se tu puder usar um apoio visual, sinais, às vezes todo esse campo visual vai facilitar o desenvolvimento dessa criança com síndrome de Down, tá? Eles têm uma facilidade em copiar comportamentos, tá? Então é sempre bem interessante que você tenha uma criança mais próxima desse aluno, onde ele possa estar executando e vendo o que essa outra criança está fazendo. Esse processo de imitação, por assim dizer, é um bom modelo de desenvolvimento nessa criança, tá? Nesse aluno. Aprender com atividades manuais, tá? Tudo aquilo que ele executa é de muito mais fácil entendimento do que aquilo que fica só no campo da fala, no campo do imaginário, tá? Então, executando atividades, ele consegue desenvolver mais facilmente, tá? Atividade de desenvolvimento manual. E lembrando sempre que as atividades em caráter manuais que vão envolver escrita e outras, elas vão ter uma dificuldade em grau maior pela hipotonia muscular, além da diminuição, tá? Das questões ligadas à anatomia da mão. Não vou nem falar de pregas, etc., mas que vocês podem estar pesquisando mais na frente. Então, vocês têm que ter sempre esse cuidado. É um tipo de criança que ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Ele precisa do desenvolvimento psicopedagógico, ele precisa do desenvolvimento de autonomia terapêutica ocupacional para as atividades da vida diária e desenvolvimento pleno. Ele precisa de um acompanhamento psicológico para o uso de ferramentas de manutenção justamente dessas ferramentas emocionais dele no dia a dia. Ele precisa do acompanhamento médico, claro, ele precisa do acompanhamento educador físico, para fortalecimento muscular, tá? Para desenvolvimento mais pleno desse tipo de atividades. Então ele precisa de todo um acompanhamento. E quais são os fatores que inibem a aprendizagem desse aluno? As habilidades motoras atrasadas, como a gente já falou, todas as questões finas como as questões amplas, então são fatores inibidores, tá? Problemas muitas vezes auditivos e visuais, então é interessante você estar sempre solicitando se ele já fez as avaliações, se ele está com a plenitude no seu processo auditivo e visual. Dificuldade na articulação da linguagem e da fala, tá? Desde questões de desenvolvimento intelectual e questões fonoaudiológicas até as questões motoras e práticas, como eu já expliquei para vocês, tá? A memória auditiva de curto prazo é pobre. Isso aí precisaria de uma aula só para a gente falar isso. O processo eu dou aula também no Sinapse de estimulação cognitiva, que é meu aluno aí já sabe isso de cor e salteado, tanto no processo de reabilitação como estimulação. E o processo de memória, ele passa por N fatores para aquisição de informação, para armazenamento. E nesse começo desse processo, a pessoa com síndrome de Down ela apresenta uma dificuldade maior. Então, essa memória auditiva de curto prazo ela é de maneira pobre, tá? E ele constantemente ele vai apresentar estratégias de evitação, de estar evitando, estar executando alguns tipos de solicitações. E vocês têm que estar criando estratégias, tá? Para melhorar a concentração desse aluno, que é um aluno que por si só ele já vai apresentar uma dificuldade maior em concentração também, ofereça uma variedade de metas curtas e focadas em definições claras. Então, não vá pedir para esse aluno executar uma atividade totalmente segmentada e complexa. João, vai lá no bebedouro, pega o copo azul, enche na segunda torneira e traz para mim. Olha o tanto de informação e complexidade do que tu pediu. Você não pode estar fazendo uma coisa dessa. Você pode pedir, João, vá buscar o copo para mim. João, enche d'água. Assim, um exemplo bem amplo. Mas isso nas atividades do dia, você vai estar pedindo para que ele execute uma atividade de maneira plausível e pausadamente, calma, por etapas, tá? O aluno com síndrome de Down, ele tem total capacidade de desenvolvimento. Quanto mais estímulos cognitivos ele tiver, maior vai ser sua plasticidade, maior vai ser seu desenvolvimento neural, maior vai ser os níveis de interações sinápticas para o processo de aprendizagem. Então, não deixem de fazer esses estímulos, foquem em metas curtas e vão dificultando gradualmente isso. Mude as atividades regularmente, não deixe que ele caia na monotonia da atividade e cause uma aversão ao processo de execução. Não peça todo dia que ele pinte a mesma borboleta, porque aí você também vai estar complicando esse processo de concentração dele, não vai querer executar mais, vai criar uma aversão.
Dê intervalos frequentes, tá? Das tarefas que são direcionadas a adultos, então aquelas atividades com menor ludicidade, dê intervalos para que seja executado, tá? Encoraje sempre os colegas a brincar com a criança, que fique perto dela, porque muitas vezes, por ser uma síndrome e por apresentar diferenciações físicas concretas, visuais, a criança, sem maldade, né, ela acaba tendo um receio, ela acaba tendo um medo de estar um pouco próximo. Então, trabalhe essa diferenciação em sala de aula, trabalhe esse processo empático e trabalhe essa interação constante com a plena inclusão. Lembrem-se da tríade de inclusão, da pirâmidezinha do tio Hugo aí. São os fatores, eles têm que ser biológicos, psicológicos e sociais, tá? E com isso, gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que eu tenha me feito entender, que vocês tenham conseguido entender bastante sobre essas principais patologias, sobre essas principais alterações, essas principais síndromes que a gente discutiu hoje. A gente pegou assim as bases, que vocês possam ter entendido desde da base até como fazer um processo adaptativo, de como a gente pode estar melhorando esse processo de ensino desses alunos, tá? Agradeço aqui a presença de todos. Até breve. Tchau, tchau. Gente, eu me despedi de vocês, mas tinha algumas perguntas aqui, tá? E aí eu voltei aqui para responder para vocês, tá? A Michelle Rosa, ela perguntou, por exemplo, se crianças com TEA, elas podem desenvolver altas habilidades, tá? Vamos lá. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, como ela vai implicar em situações específicas, e a questão das altas habilidades, houve até essa modificação na nomenclatura justamente da superdotação para altas habilidades, porque entendia que o termo superdotação trazia uma denotação que ele era bom em tudo, que ele era alguém dotado de uma inteligência plena. Quando a gente traz para o termo das altas habilidades, a gente traz que alguns campos têm uma diferenciação em seu desenvolvimento, uma habilidade acima do esperado. E o autista, ele pode, sim, apresentar altas habilidades em campos específicos, tá? Sendo que ele sempre vai apresentar as dificuldades que são necessárias para o diagnóstico de transtorno espectro autista. Então, ele vai apresentar altas habilidades no campo matemático, por exemplo, no campo de raciocínio lógico, mas vai continuar apresentando ainda seus comportamentos repetitivos e restritivos, seus déficits sociais, porque esses são inerentes, esses são de suma importância para o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Certo? Espero que tenha entendido. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom dia, Hugo. Algumas crianças elas desenvolvem de forma típica, mas ela começa a regredir depois de um tempo. A Lígia dos Santos perguntou. Sim. Se você for pegar aí a base de estudo do autismo, você pode pegar em 1949, quando o Kenner estava desenvolvendo os estudos em cima do autismo, ele falava até a questão do desenvolvimento do autismo após os 2 anos de idade. Ele levantava que poderia ser desenvolvido após os 2 anos de idade. A gente sabe que hoje que isso não é uma realidade, né? Que o que acontece é o seguinte... As implicações diretas do neurodesenvolvimento daquela criança, as dificuldades que ela vai apresentar por conta do neurodesenvolvimento equivocado, eles vão começar a ser apresentadas de forma mais clara após os 2 anos de idade. Mas não é que ele passou a apresentar o autismo, ele já apresentava a formação de uma maneira equivocada, mas só ficou claro a partir dos 2 anos de idade. E por isso as possíveis até regressões, tá? A gente vê aquele processo de regressão. Esse desenvolvimento, gente, como eu falei para vocês, a gente tem que entender que o desenvolvimento do cérebro de maturação, ele é um processo que todas as pessoas passam. E a criança que apresenta essas alterações no neurodesenvolvimento, como o autista, ele está no processo de desenvolvimento do cérebro também. Só que algumas zonas que deveriam desenvolver de uma maneira, por conta do neurodesenvolvimento atípico, quando chega na parte para desenvolver, ela não tem o desenvolvimento que deveria. E com isso vai haver os danos sucintos a essas bases. E aí vai gerar essas dificuldades que vocês começam a reparar, essas que a gente começa a reparar. Mas não é que ele passou a desenvolver, ele já tinha.
Então, sim, é possível que crianças que eram tidas como neurotípicas, elas passem a apresentar mais na frente os sinais, mas é importante salientar que não é que ela passou a desenvolver o autismo, é porque ainda não tinha sido identificado, tá bom? Priscila, mais alguma pergunta, minha querida? Deu para entender, Lídia? Por isso a regressão, tá? Espero que tenha entendido. Então, gente, agora sim. Agora eu posso me despedir de vocês direitinho. Muito obrigado, tá? Quero mandar aqui também um abraço a todos os meus alunos aqui do Grupo Sinapse São Luís do Maranhão. Até a próxima.